Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. O 25 de Abril foi um dia feliz não só para todo o povo português, mas também para os militares. Foi um alívio. Foi um alívio porque nós nem nos podíamos expressar livremente. As nossas palavras eram-nos impostas. E nós militares ainda muito mais. O 25 de Abril, pois com certeza foi uma grande euforia. O povo ficou alegre, do norte a sul, e nós militares também. Porque algo se iria passar a seguir. Esse algo nós imaginávamos que as guerras no ultramar iriam acabar. Porque nós sussurrávamos baixinho. Epá, estamos a defender aqui o quê? Para quê? Isto não é a nossa terra. E aqueles episódios que saíram ao pé do 25 de Abril tornaram-se depois, em função da divisão das pessoas dentro do seio das Forças Armadas, tornou-se assim, houve uns episódios menos agradáveis. O caso do 11 de Março e a seguir o 25 de Novembro. No 11 de Março eu fui o protagonista dessa situação porque respeitei sempre a hierarquia e cumpri com os meus deveres profissionais lá dentro daquilo. Porque eu era militar, mas era mais profissional que militar. Que o meu papel era reparar aviões para os pôr a voar. Aconteceu que o 11 de Março foi uma competição desagradável, não só para nós, como para todos os portugueses, porque viraram militares contra militares. Isto baseado nas tais doutrinas que cada um já tinha, que ofereceram de vir as pessoas. Foi um ataque a ralis no dia 11 de Março. Este episódio passa a citar. Ouvi as aviões de escolar, não sabíamos o que é que passava, nem o que é que internamente dentro da unidade estava a passar. Passava aí 1 hora, daí 2 horas, portanto, mais ou menos 50 minutos pelos voos, 50, os aviões regressaram. Um deles vinha alvejado com tiros de metralhadora. Certamente, se tivesse uma antiaérea, teria sido abatido. Portanto, a rádio começou a difundir que tinha havido um ataque ao quartel da Alês em Lisboa, não sei o quê. Nós empurrámos todos, não sabíamos nada. A política, a partir dali, instalou-se, mesmo a ser dentro daquilo. Não, a revolução foi secreta, feita pelos oficiais. Mas nós falávamos entre nós que aquela guerra não podia durar muito. E à semelhança dos outros países que já tinham dado a independência. Nós, tinha que acontecer qualquer coisa. Porque o descontentamento não era só dos militares, era da população, era dos nossos familiares. Eram mães que ficaram sem os filhos, eram mulheres que ficaram viúvas, eram filhos que ficavam órfãos de pai. Achávamos que aquela guerra era inglória, porque os militares trabalhavam bem, tratavam bem os naturais de lá. Mas nós prevíamos que qualquer coisa ia acontecer. Como não sabíamos. Ou seria a independência dada diplomaticamente, que era aquilo que nós pugnávamos, que isso fosse feito. E nunca pensávamos que houvesse assim uma revolução, ou que houvesse um grupo de homens com coragem que o fizeram secretamente. Mas não, esses homens que fizeram capitães de Abril nunca pensavam ser na hierarquia militar, nunca quiseram fugir. Fizeram realmente a revolução. Mas foram buscar como figura patentes máximos que tinham. O general Spínola. Porquê? Se falasse em democracia, estava lixado. Se calhar até nós nem sabíamos bem o que era aquela palavra democracia. Porque liberdade não tínhamos. Estávamos amarrados. Eu voltei para ir para o serviço, apanhava o autocarro aqui logo ao pé da Capitanicense. E ele apressadamente já ficava, Olinho. Há um movimento das tropas em Lisboa. Já
que apanhava o rádio clube, já não sei o quê, ele estava a ouvir rádio toda a noite com certeza, eu ouvi os passos daquilo. Eu que não me diga, peraí, bati à porta, a Maria, para trás, meio-os todos. Nós da barba, parecia que depois ficava lá, e assim foi. Tudo se passou, apanhou o autocarro, chegámos à unidade, vai para ninguém sabia nada. Surpreso. Aos nossos chefes, ao comandante da unidade. O comandante da unidade veio pá. Só nos resta uma coisa, tens-nos todos quietinhos, não ninguém se mexe. Hoje ninguém sabe nada. Mandaram os civis para casa. Ficamos aqui, pegamos à espera, dormes, eu também não sei nada, dizia eu. Dizia. Se sabia ou não, também não cabia saber. Isto seguiu-se esses passos todos. Até que depois, enfim, ficámos esclarecidos, convenientemente. Os nossos serviços continuaram na mesma, a nossa rotina diária. Nada, e o 25 de Abril trouxe esse progresso. Não tanto como seria desejado, mas foi bastante. Nós que estávamos amarrados, presos, é assim como um bando de pardais que está fechado numa gaiola, se abre a porta, e que achou uma lefada de ar fresco. Foi tão bom. Pois teve os tais dissabores que seguiram isso, mas talvez a evolução do tempo. Mas eram duas escolas, desviadas aí 50 ou 60 metros uma da outra, a família dela. Cada uma tinha a sua contínua. Lá a disciplina era uma régua e uma canadeira. Esse portal não, já sabia. E se fosse fazer queixar a mãezinha, ainda levava a dobrar. Era melhor estar calado. Comia calado. As meninas nem tocavam. No recreio, olá, eu chego aqui. Poxa, isto da vida foi assim. Havia gente que dizia, fulano morreu com a alegria do que se deu, do 25 de Abril. Mas eu senti uma tristeza muito grande dentro de mim, de tudo aquilo que eu estava a ver. Como sabem, todos o que ele está a vir a fazer, as armas, aquilo tudo, portanto, tudo aquilo para mim estava-me a deixar muito triste. Mais tarde, o meu marido era militar, estava em casa. Fui lá um major que gostava muito dele e fui chamá-lo para ir para Santarém. E eu disse ao senhor que dava-se bem, para onde é que o meu marido vai? A gente não se demora, dona Fátima, a gente vai já, pois venha. Estou a ver tudo muito a vir já. Não vi aí mais militares, só se lembra do meu. Estando em casa, não há problemas, a gente não se demora. Mandaram para 3 ou 4 dias, para Santarém, sei lá, fazer um quê. Pronto. E eu fiquei sempre preocupada. Claro. Sempre com uma preocupação dentro de mim. O 25 de Abril, para mim, só me trouxe uma coisa boa. Foi acabar com os militares para ultramar. O meu marido também lá andou. Pronto, quer dizer que a partir daí passa um ano, passa 2, passa 3 e as coisas a piorar. Para mim não veio nada de bom o 25 de Abril. Mas veio, é bom porque as pessoas nem podiam falar, eu falei toda a vida, mas sei o que diziam. A maior parte do que soube foi através das notícias. Mais através das notícias. E também porque isto é um meio militar, acaba por ser um meio militar, não é? E toda a gente falava que estava a acontecer isto, e que estava a acontecer em Lisboa, e pronto. E foi assim que a maior parte das notícias foi através das notícias. Falava-se principalmente por causa da guerra do ultramar. Havia sempre aquela vontade de dar uma volta a isto. Eu por mim falo, o meu namorado também, na altura namorado também teve no ultramar, eu também fui namorada de um militar que teve 2 anos e tal no ultramar. Havia aquela vontade enorme, porque morreu muita gente que ainda hoje está a sofrer consequências, por isso
falava sempre nisso, mas nunca se pensou que se chegasse àquela reviravolta. Para mim, está melhor no aspecto, pronto, de haver mais liberdade, as pessoas têm mais opinião própria, poderem falar, mas acho que o respeito está a ser ultrapassado, muito. Que a juventude não está a saber aproveitar a liberdade, está a levar para uma parte mais negativa. As pessoas, como eu, com mais idade, apreciamos muito porque sabemos fazer a diferença entre uma coisa e outra e não se está, cada vez se vê menos. Para mim, o que está a acontecer pior, e é uma razão muito importante, é a falta de respeito pelo próprio. Está a vir o lavador da Barquinha. Eu morava naquela casa alta e namorava aí, sentada nesse muro. Porque lá para casa só depois de ele vir do ultramar. E aí é que começámos, o meu marido, que é marido hoje, entrou em casa, porque namorar era assim. Íamos ao Soltejo, tínhamos autorização de ir ao Soltejo, pela estrada fora, ali, e tínhamos de estar às tantas horas em casa, e era assim que se namorava, não era a liberdade que há hoje. A nível de escola também não era nada. Antes do 25 de Abril e comigo, as raparigas estavam num lado, os rapazes estavam nos outros. Eu estudei num colégio, ali no Polito de Tancos, no Santa Bárbara. Nós estávamos de um lado, os rapazes estavam do outro. Quando era para subir, subiam primeiro os rapazes, porque depois as aulas eram mistas. No Santa Bárbara cada um tinha o seu espaço, mas depois as aulas eram mistas. Mas pelas aulas serem mistas, para subir, subia primeiro os rapazes e depois as raparigas, e para descer ao contrário. E havia sempre um ondinho para ver se cumpria ou não. Porque quem não cumpria, levava nas orelhas, que era mesmo levar nas orelhas, porque levavam as pessoas de orelhas do padre. Nós tínhamos que ir à junta de freguesia, nós mulheres, pedir um atestado em que pessoas que, no fundo, por exemplo, eu morava no Polito, o que é que aqui sabiam sobre mim, não é? Mas tínhamos que ter um atestado em que atestavam que nós tínhamos bom comportamento moral e civil. Sem esse atestado nós não entrávamos para a função pública. Ponto. Isso era, começava logo por aí. Depois, aqui dentro, fosse inverno, fosse verão, tínhamos que andar de bata preta de manga comprida. Sempre. E os homens de casaco e gravata. Depois, para não estragar os casacos, os homens punham uns manguitos, que eram assim, uns panos adaptados aqui e aqui, para não estragar, por causa das camisas, aqui, não sei o quê. A nível de... E não podíamos vir de manga curta. Nós, mulheres, não podíamos vir de manga curta. E eu vim para aqui com 18 anos. Não, o 25 de Abril para mim não me disse nada. Não brigou comigo, eu não briguei com ele. Se puserem a pergunta nesses termos, ficou melhor isto do que estava? Ficou pior? Ficou na mesma? É uma interrogação a que ninguém pode responder, ninguém deve responder rigorosamente. Isso é tal qual como hoje. É tal qual como agora. É uma coisa esquisita. Eu andava para baixo e para cima, porque eu trabalhava nas oficinas gerais de material aeronáutico e fazia o percurso de comboio todos os dias para baixo e para cima. De manhã levantava-me às 6 da manhã, para entrar às 9 ao serviço. Não me tinha apercebido de nada, digamos assim, porque não tinha ouvido o rádio, não tinha ouvido a televisão e, por conseguinte, fui despreocupadamente para o comboio para ir para o Alverca. Entretanto, nessa altura, também a minha mãe também foi a Lisboa, que tinha uma irmã
ao Campo Pequeno, na Via da Sacadura Cabral, e foi comigo para baixo. E depois eu, quando cheguei a Alverca, disse assim: "Oh mãe, tenha cuidado, você tem que descer em Braço Prata, para depois apanhar o comboio para ir para o apiadeiro do Campo Pequeno. Pronto. Cheguei a Alverca. Antes começava a rapaziada das oficinas a entrar na Zambuja, todos aqueles apiadeiros até Alhandra, Vila Franca e tal, por aí fora, até Alverca. E eles começaram a dizer: "Epá, há uma revolução, ouvi isto assim, na lápide. As tropas estão a seguir para Lisboa, estão em Lisboa, estão lá embaixo na ajuda, estão assim, estão assado e tal, por aí fora." E eu disse: "Epá, como é que vai ser o nosso dia em Alverca?" Pronto, chegámos ao Portão das Águias, que é o portão de entrada das oficinas, e deparámos logo com tropas do Depósito Geral do Material da Força Aérea. Havia lá um acortelamento militar e também guarda republicana, além dos guardas civis das oficinas. Quem estava ainda oficial de dia era o Capitão Chaveiro, que a gente não sabia, mas pertencia ao movimento das Forças Armadas. Bem, e ele recomendou aos guardas para dizer a nós, marcarmos o ponto, entrarmos nas nossas secções e não saímos de lá. Havia umas plataformas hidráulicas, ele subiu para a plataforma hidráulica para falar aos operários e aos funcionários das oficinas e disse para a gente se manter calmos, trabalhar como até aqui, da mesma maneira, porque a revolução estava a ser seguida e depois se iria ver o que é que, os acontecimentos, digamos assim. E foi assim, depois cheguei às 5 horas, saí, marquei o ponto, meti-me no comboio e vi para o entroncamento para ir para casa. O meu pai estava na horta, começou a arranjar os canteiros dos feijões e das batatas e não deu por nada. Só à noite é que se apercebeu, começou na televisão e está por aí fora. E pronto, era a rádio e a televisão, não havia mais nada, não é? Não havia telemóveis, não havia comunicações nenhumas assim como há hoje. E eles só deram por isso à noite. E depois, quando eu cheguei, contei à minha mulher as peripécias todas do dia e o que aconteceu, pronto, digamos assim. Um dia normal, uma quinta-feira, tudo normal. Por volta das 10h30, o Garpador, o meu chefe, que era o Frederico Costa, recebe uma chamada de Lisboa, da Shell, que havia um grande movimento de tropas. Ficou tudo alarmado. Entretanto, o Sr. Henrique disse-me assim: "Ó João, vai ver, tu foste militar, vê o que é que se passa." Entretanto, fui ao chefe ao lado, o chefe lá, o Sr. António Bernardo, disse: "Ó, Sr. Bernardo, isto é assim. Epá, temos que arranjar um rádio." Fomos buscar um transistor. Começámos a saber as notícias, o movimento e tal. Claro, nesse dia já ninguém fez nada naquele escritório. Por volta do meio-dia e meia hora, para almoçar, vamos trabalhar, não vamos trabalhar. A parte de produção não estava a trabalhar. Eu disse: como agendamos com os contantes bancários, ele disse: não, vimos trabalhar de tarde. Fomos trabalhar de tarde, claro, continuámos a ouvir o movimento das Forças Armadas. Saí às 6 horas, entretanto, perguntei ao chefe: eu precisava sair. Fui comprar o Diário Popular. Foi quando comecei a ver a imprensa nesse dia do 25 de Abril. Depois, claro, fui para casa, o telejornal às 20 horas e fui até à almoçada da noite, nesse dia 25 de Abril. É a memória que eu recordo. Mas não terminei com o meu 25 de Abril. O 25 de Abril comemora, recordo perfeitamente, que eu mais uns colegas, o Mário Soares regressou de Portugal no domingo, e fui ao Belo Citânio falar com o Mário Soares. A minha história do 25 de Abril completa-se que conheci pessoalmente o Dr. Mário Soares. Aquilo que realmente era um movimento, íamos terminar com a guerra, e obrigado por terem vindo, e ele disse: o povo agora é que vai mandar, e vamos acabar com a guerra do ultramar. Mas eu recordo que esse dia do 25 de Abril para mim foi aquela sensação de para quando é que isto cai? Está a ver? O gajo fica, isto pega,
enciclopédia, mas justamente é sempre um dia que eu recordo. Gosto de viver o 25 de Abril. Nessa noite, pouco. Eu dormi em casa, fui de manhã para o trabalho normalmente, e quando lá cheguei, tive a novidade. Andava tudo em rebuliço, tudo em mobilização, não é? Formar pelotões. Eu comandava um pelotão de combate, intercalado numa companhia, e mandaram preparar o pelotão. Afinal, era uma companhia comandada pelo Capitão Preto. E só quando chegámos à saída do quartel, é que o comandante de companhia chamou os comandantes de pelotão só e disse qual era a missão. Era irmos para o aeroporto, porque estava guarnecido por uma companhia de instruendos que tinham pouco tempo de instrução, que eram do curso de milicianos, e que estava mal guarnecido no aeroporto. E ali fomos, com viaturas, para lá. A mim calhou uma zona, do meu pelotão, calhou a zona, porque eram 4 pelotões, foram distribuídos por toda a parte. A mim calhou uma zona de cargas. O que se passou nos bastidores, havia aqueles murmúrios, não é? Estava tudo com o espírito de que era uma luta de classes entre eles, entre os capitães. A questão dos capitães da Academia Militar e os milicianos que passavam a ser mais antigos, e havia essa luta. E todo o 25 de Abril, os organizadores do 25 de Abril, o hotel e tal, escusaram-se muito nessa propaganda, quando já a política estava a funcionar. E nos quartéis, a não ser os delegados que tinham essas reuniões, que normalmente eram capitães e majores, é que estavam dentro do assunto, o resto não transpirava. O êxito do 25 de Abril foi realmente o segredo. Inicialmente, os comandantes de pelotão com o comandante de companhia, ficámos a saber onde estavam todos os pelotões e qual era a missão deles. Porque a missão verdadeiramente foi só lá, é que foi revelada. O único que sabia a missão que íamos fazer quando saímos do quartel era o comandante de companhia. No dia 25 eu estava no Polígono Tanques, portanto eu ainda estava a estudar no Externato de Santa Bárbara, que era um colégio que tinha ali numa área de influência militar, e o primeiro impacto, dada a idade que eu tinha, portanto não tinha muito conhecimento de política, não é? Portanto, e mesmo na história as coisas eram dadas dentro daquilo que era a linha de pensamento do Estado Novo. E eu saí normalmente para ir para o colégio, e o primeiro sinal de estranho que eu não dei conta, porque também não poderia fazer essa leitura, foi que havia postes de comunicação no chão. Pronto, mas não, para mim não tinha nenhuma situação invulgar. Aquilo que de repente me despertou algo que poderia estar já a ser diferente foi o facto da parede, que era uma parede branca, da messes oficiais, e tinha com uma tinta preta escrito nem mais um soldado para o ultramar. Pronto, e aquilo aí, o que é que se está a passar? Porque para já numa zona militar e aquilo, eu sou filha de militar de carreira, era algo de novo, mas pronto, mesmo assim, com o desconhecimento que eu tinha da realidade política, que é mesmo assim, se fosse com mais idade, se estivesse no ensino superior, de facto já havia movimentações, já havia alguma contestação. No nosso caso, não. E então, quando cheguei ao externato e os nossos professores, a generalidade eram militares, estavam com o período de serviço militar, e estavam cá fora, e estava tudo cá fora, e de repente é assim, algo se está a passar. Não era normal, era inédito aquele facto. E eles estavam juntos e nós aproximámos. E a pergunta era, mas porquê é que não temos aulas? O que é que aconteceu? Eles disseram, bom,
É assim, está a existir uma revolução neste momento, portanto os militares fizeram um levantamento e em Lisboa estão a tentar derrubar o regime. Eu lembro que na altura, com esta minha idade, e às vezes costumo falar isso em termos de experiência com os meus alunos, o Marcelo Caetano, que era quem estava no poder na altura, fazia aquelas conversas de família. E eu muitas vezes estava sentada em frente à televisão e ouvi-lo. Mas a percepção, ou a leitura, ou a interpretação era completamente diferente. Mas ouvia e disse, bom, então, regime, uma revolta militar, quais são os impactos que isto possa ter no nosso dia-a-dia. Então foram os nossos professores e foi bastante interessante. Eles eram militares e, portanto, este contexto de ter que ir para a guerra colonial e todas essas alterações que provocavam na sua vida e poderiam até provocar alguma situação. Havia mortalidade, não é? E havia mutilados na guerra colonial. Lá nos foram explicando e fazer assim um enquadramento. Para mim, estando completamente à margem daquilo que era a compreensão política, em minha casa não se falava, o meu pai era militar, na altura estava a cumprir o serviço no Quartel da Graça, que era das transmissões, porque era das transmissões, e depois daquilo tudo o meu impacto foi, o meu pai está em Lisboa está a ocorrer uma revolução, o que é que pode acontecer ao meu pai? Portanto, foi a primeira, aquele baque, pronto. Isto pode ser algo que nos pode afetar de algum modo. Mais tarde ia saber que o meu pai também teve alguma ligação, porque como tinha aquela questão das transmissões e que eles também no Quartel da Graça, como em alguns, desencadearam também algum movimento para impedir que o regime pudesse ter alguma forma de comunicação e pudesse travar a revolução. Pronto, esta foi a primeira situação que eu disse, bom, está tudo bem com o meu pai, ele até é revolucionário também, ótimo. Pronto. E a partir daí eu penso que esta mudança teve um grande impacto. Apesar de eu não ter sentido que tinha sido reprimida, não é? Pela minha idade, este acontecimento não me afetou. Na minha família, diretamente, também não. Mas era aquele facto de os professores terem dito a partir de agora não há repressão e temos liberdade de expressão. E isso para mim foi muito importante. Foi como se abrisse uma janela, uma lufada de ar fresco e quase como se eu crescesse no imediato naquele dia, naquela manhã do dia 25 de abril de 1974 e era a percepção e a interiorização que agora vai ser diferente. E acho que foi isso que foi notório. Depois eu passei na idade que tinha e a seguir também passei por aquela fase da contestação, depois mais tarde estive no Liceu em Tomar, nas greves, nas RGA, que hoje pouco se fala sobre isso, também tive a minha integração nesse movimento, de repente que agora podemos pensar, podemos contestar, podemos dizer aquilo que nos vai na alma e não temos consequências nem penalizações por isso. E eu acho que esta é a mensagem mais importante, nós pensarmos que o direito à liberdade, o viver em democracia é extremamente importante e devíamos lutar a todo custo para que não se perdesse. Porque nós devemos... a ideia da liberdade de pensamento, e não tem a ver com a Declaração dos Direitos do Homem da Revolução Francesa, eu acho que já nasce connosco, e acho que nas palavras dos filósofos de iluminismo é um direito natural. E podemos estar em discordância, mas podemos exprimir aquilo que sentimos. E cada vez que há um 25 de Abril, eu acho que esta memória, que eu tenho pena, agora andamos sempre os telemóveis, ter registado aquele primeiro impacto que teve a ver com a guerra colonial, certo? Mas não foi só um movimento militar. E hoje há um foco muito nisto. Havia um sentimento de sujeição do povo português. Portanto, os militares realmente tiveram a possibilidade de nos dar a liberdade e tinha algo a ver com aquilo que eles passavam, é um facto. E eu estive em 2 comissões com o meu pai e sei o que é que acontecia relativamente a isso, mas havia uma nação que estava em sofrimento e, portanto, acho que deve haver esta circunstância de gratidão.
depois, no 25 de Abril, lembrei-me do meu avô Albano Figueiredo dos Vinhos, que sintonizava uma rádio pirata e eu na altura era mais pequena e o rádio fazia parte da rotina das casas. Agora já não é também a televisão, mas naquela altura em quase toda a casa havia o rádiozinho e a família concentrava-se à volta do rádio a ouvir as coisas. E o meu avô materno estava a ouvir e estava a passar uma música do Zeca Afonso. Isto de repente os flashes fazem-se todos a seguir a esta revolução do 25 de Abril. E eu achei interessante. Que era, eles comem tudo e não deixam nada, os vampiros. E eu comecei a trautear. E o meu avô dizia-me, olha, tu não podes cantar isso. Mas porquê, avô? É interessante, estás a ouvir. E ele só me dizia, por amor de Deus, não vais para a rua cantar isso. E no 25 dizia, olha, eu compreendi finalmente porque é que o meu avô me dizia isso. Porque se isso tivesse acontecido, ele teria sido uma pessoa que, sem ter nenhuma ação política, a não ser aquela de estar a ouvir aquela rádio, poderia ter colocado problemas e poderia ser conotado como um opositor ao regime. Mas pronto, eu digo assim, pronto, já percebo, tenho um avô que também gostava de ouvir e politicamente eu nunca tinha, mesmo posteriormente ao 25 de Abril, nunca fui uma pessoa que se manifestasse, mas no fundo, porque são pessoas de localidades de interior, não é? Portanto, e a marca de uma vida difícil também os afetava mais. E, portanto, ele também tinha esta percepção e eu achei interessante. O Zeca Afonso, de quem eu tenho uma grande admiração e gosto muito de ouvir, e sobretudo quando se aproxima estas datas do 25 de Abril e do 1º de Maio, marcou-me e ficou na minha memória. E vou ser sempre grata a esta data do 25 de Abril de 1974. Vai ficar sempre.